E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora e quem aí já percebeu que em tudo à nossa volta existe matéria? Mas não é a matéria de caderno e nem a matéria da escola que eu tô falando de matéria mesmo, como por exemplo, essa caneta, ou violão, ou a TV que vocês estão vendo. Isso mesmo, tudo isso é matéria. E eu vou dar 10 segundos para vocês repararem ao redor de vocês tudo que existe de matéria. Seja no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, onde vocês estiverem assistindo esse vídeo agora, certo? E aí vocês vão deixar aqui nos comentários tudo de matéria que vocês encontraram nesse momento. E não se esqueçam, escrevam o nome de vocês para eu saber quem é que está comentando, beleza? Como por exemplo, eu sou a professora Débora, estou agora no quarto. E aqui no quarto tem uma cama, uma televisão, um computador, tem canetas. Então, esses são os materiais que eu consigo ver nesse momento. E agora, feito isso, vocês vão fazer uma outra coisa. Eu quero que vocês se imaginem dentro desse vídeo. Vocês se imaginem que estão dentro desse lugar, nessa cachoeira. E agora, os pés de vocês estão pisando no chão úmido próximo à água. Vocês sentem a areia entre os dedos, avistam as rochas, a água escorrendo nelas, a vegetação bem verdinha. Tem os pássaros cantando bem longe, você consegue sentir um ventinho no seu rosto, sente o cheiro da água bem limpinha, então você mergulha na água, sente ela bem líquida e geladinha. E esse provavelmente era o lugar que vocês queriam estar agora. Nós não estamos nessa cachoeira, e sim assistindo essa videoaula de ciências. Então, eu quero que vocês peguem um caderninho de vocês, uma caneta, um lápis ou o que tiver aí que dê para escrever. E se você ainda não fez isso, pausa esse vídeo agora e vai correndo pegar seu caderno e sua caneta, tá? Combinado? Então, se você pegou já seu caderno, então eu vou falar o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão pegar e ver esse vídeo novamente. E vocês vão analisar tudo que tem de matéria nesse vídeo e vão listar. Daí vocês vão colocar em cima aula de ciências, coloca a data que vocês estão vendo essa aula, certo? Coloca a data em cima e embaixo vocês vão colocar matéria existente na cachoeira, certo? E vão listar tudo de matéria que tem nesse vídeo da cachoeira, combinado? Bem, mas vamos falar de matéria. Matéria propriamente dita, como eu já falei no início desse vídeo, não é a matéria de caderno, não é a matéria das disciplinas da escola, de português, matemática, e sim matéria. Tudo o que constitui o universo é matéria. Então, eu quero que vocês olhem para essas imagens que vão aparecer na tela agora. Eu quero que vocês vejam a imagem dessa árvore, dessa bicicleta, dessa pipa, desse avião, desse copo de água. Vocês concordam comigo que todos esses objetos são diferentes? Sim, né? Porque um avião é bem diferente de uma bicicleta, né? Que é diferente de uma pipa. Mas vocês sabiam que todos esses objetos e essas figuras mostradas têm algo em comum? Todos eles são matéria. Gente, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Um avião é uma matéria, concordam comigo? Porque um avião, ele tem uma massa, inclusive é muito pesado, né? A massa dele é muito pesada. E ele ocupa um lugar no espaço, seja ele pousado ou ele voando lá no céu. Um exemplo também de massa sou eu e você. Como por exemplo, eu, professora Débora, tenho uma massa, eu tenho um peso. E também ocupo um lugar no espaço. Nesse momento eu estou sentado nessa cadeira aqui, fazendo essa videoaula para vocês. Então eu estou ocupando um lugar no espaço.
você também tem massa e ocupa lugar no espaço. E até o ar que a gente respira também é massa, porque no ar existem moléculas. E essas moléculas, elas têm uma massa. Apesar de a gente não estar vendo elas no ar, não é? Elas têm uma massa e elas ocupam um lugar no espaço, seja no ambiente externo ou no ambiente interno, dentro da gente. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste. Eu quero que todo mundo inspire aí bem profundo. Vai comigo. E agora expire. Vocês perceberam esse movimento? Quando eu inspiro, eu estou colocando o ar que estava no ambiente externo para dentro de mim, dentro dos meus pulmões. E quando eu expiro, esse ar que estava dentro de mim, ocupando um espaço dentro de mim, foi ocupar um espaço fora de mim. Entenderam? Mas se você não entendeu, eu vou deixar mais claro ainda. Vamos ao exemplo desse balão. Eu vou encher esse balão e vou mostrar para vocês como que o ar ele tem massa, certo? Então, vem comigo. Então, eu vou provar para vocês como que o ar que eu acabei de encher aqui esse balão tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, eu falei para vocês que o ar é composto de moléculas, certo? E esse ar composto de moléculas estava dentro de mim, estava ocupando um espaço onde? Isso mesmo, dentro de mim, dentro da professora Débora. E esse ar que estava dentro de mim, eu soprei para encher esse balão aqui. Então, o ar que estava dentro de mim passou a ocupar um espaço agora dentro do balão. E se eu tivesse uma balança agora para medir a massa desse balão, vocês veriam que ele vai ter uma massa. Então, por isso que o ar também é uma matéria, porque o ar tem massa e ocupa um lugar no espaço. Entenderam? E a matéria, gente, ela possui duas propriedades: as propriedades gerais e as propriedades específicas, tá? Primeiro nós vamos falar das propriedades gerais e depois eu vou falar das propriedades específicas. Pois bem, as propriedades gerais, elas são classificadas em mais duas. A propriedade de extensão, que fala que toda matéria tem um volume. É aquele volume que vai fazer com que a matéria ocupe um lugar no espaço. E esse volume, ele pode ser variável, como por exemplo, o volume de água dentro de uma caixa d'água gigante é diferente do volume de água de um copo de água, concordam comigo? Por isso que essa propriedade geral da matéria de extensão é variável. E a segunda propriedade geral da matéria é a massa. E essa massa nada mais é que o peso que cada matéria tem. Toda matéria vai ter um determinado peso, que geralmente é medido em quilogramas, certo? E esse peso também é variável, como por exemplo, o peso de um trator, que é uma matéria, é diferente do peso de uma pena, que também é uma matéria. Então agora eu quero que vocês novamente peguem o caderninho de vocês, tá bom? E escrevam a definição de matéria. Coloquem aí no caderninho de vocês, embaixo da listinha da cachoeira. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E embaixo dessa definição, vocês vão colocar propriedades gerais da matéria. E vão colocar, primeira propriedade, extensão. E a extensão, vão escrever, é o volume da matéria. Toda matéria possui um volume, que é variável. E a segunda propriedade geral é a massa. Toda matéria possui massa, que é o peso, geralmente medido em quilogramas, certo? Para não esquecer. Então, toda matéria tem em comum essas duas propriedades gerais. Ela vai ter tanto a extensão, que é o volume, quanto a massa. Toda matéria tem, certo? Desde o ar, que a gente nem consegue ver, até um rinoceronte, por exemplo, que é gigante, né?
E além das propriedades gerais, como eu já falei, a matéria também tem propriedades específicas. E existem dois tipos de propriedades específicas: as propriedades organolépticas e as propriedades físicas. Se você nunca ouviu esse nome na sua vida, calma que vocês já vão entender o que é, certo? As propriedades organolépticas nada mais são que a propriedade de reconhecer a matéria pelos nossos órgãos de sentidos. Alguém aí lembra o que são órgãos de sentido? Isso mesmo! São o olfato, paladar, tato, audição e visão. Esses são os nossos órgãos de sentido, certo? Isso que são as propriedades organolépticas das matérias. O cheiro, a cor, a forma dos objetos é uma propriedade organoléptica, certo? Como, por exemplo, esse rubi e essa esmeralda. De cara, vocês sabem que eles são diferentes pelo quê? Pela cor, não é mesmo? Então, isso é uma propriedade organoléptica dessas duas matérias que tem aqui na minha mão. Mas vamos utilizar um outro exemplo, para ficar mais claro. Vamos utilizar o exemplo do sal e do açúcar, certo? Se nós olharmos para o sal e para o açúcar, nós vamos ver que visualmente assim eles parecem um pouco iguais, né? Parecem branquinhos, têm um pouco da mesma espessura, então fica um pouco difícil de diferenciar os dois pela cor. E aí nós trabalhamos com outro órgão de sentido, que é o paladar. Por exemplo, se eu pegar um pouquinho de sal e provar, eu vou sentir o gosto salgado, não é isso? Ou se eu pegar um pouquinho de açúcar e provar, eu também vou sentir um gostinho doce. Então, isso é uma propriedade organoléptica dessas duas matérias, do sal e do açúcar, entenderam? Porém, gente, usar os órgãos de sentidos para ver as propriedades organolépticas das matérias pode ser um pouco perigoso. Por quê? Imaginem que vocês têm um copo transparente com líquido transparente em cima da mesa. Aí você pensa, a professora Débora disse que existe uma propriedade organoléptica da matéria. E eu vou provar, ver se essa propriedade desse líquido, se é o quê? O que esse líquido é? Utilizando a propriedade organoléptica do meu paladar. E aí você pega aquele líquido que tem em cima da mesa, que você não sabe o que é, e engole tudo. E aí, de repente, naquele líquido tem água sanitária, por exemplo. Sua mãe deixou água sanitária lá e aí você acabou bebendo. Isso pode levar a complicações, né? Você pode passar mal, pode até morrer. Então, por isso que a gente não deve confiar apenas nos nossos órgãos de sentidos para provar as propriedades organolépticas da matéria, certo? Então, nós não podemos confiar somente cheirando as coisas ou sentindo o gosto. Temos que confiar em outras propriedades da matéria para a gente saber o que é, tá certo? A matéria, ela também possui outra propriedade específica, que são as propriedades físicas. E nessas propriedades físicas eu vou ter a temperatura, a densidade, a dureza, maleabilidade, ductilidade e a tenacidade. E se você tiver tipo assim, que não deve estar entendendo nada, calma que eu vou já explicar o que é cada um dessas, certo? Então, gente, a temperatura, ela é uma propriedade física da matéria porque ela vai influenciar no estado da matéria, certo? A matéria, ela tem 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos utilizar o exemplo da água para ficar mais claro. A água no estado sólido, a gente vê ela em formato de quê? Gelo, não é? Então, o gelo é o formato sólido da água. E além disso, nós temos a água que nós bebemos, que é a água no estado líquido. Então, é um outro estado da água, além do sólido. Temos o estado líquido. E quando a água está em forma de vapor, eu digo que a água está no estado gasoso. Então, são esses 3 estados que a água pode ter, certo?
Se você não entendeu, eu vou deixar ainda mais claro. Imaginemos um exemplo. Você abre o congelador da sua casa e pega um cubinho de gelo que tem lá. E você coloca esse cubinho de gelo em um recipiente e deixa lá na temperatura ambiente. E aí você vai fazer outras coisas. Sei lá, assistir televisão, mexer no celular, enfim. E aí, minutos depois você volta para ver aquele gelo que você tinha deixado naquele recipiente, você vai ver que aquele gelo derreteu. Então ele estava no estado sólido, passou para o estado líquido, ficou naquele recipiente. E você resolve ferver aquela água, coloca lá no fogão, tá? Com a ajuda da mamãe, por favor, não vão acender o fogão de casa sozinhos. E aí vocês chamam lá a mãe. Mãe, por favor, me ajuda aqui a acender o fogão, quero colocar essa água para ferver. E aí você coloca aquela água para ferver. E você vai perceber que depois de um tempo, ela vai começar a borbulhar e vai subir um vapor. Então, aquele vapor é o gás, certo? Então, a água que estava no estado líquido passou para o estado gasoso. Então, ficou mais claro? Vocês entenderam aí como que os estados podem ser variáveis? E esses estados são variáveis por causa da temperatura. A temperatura do cubo de gelo é diferente da temperatura da água líquida, que é diferente da temperatura da água em forma de gás. É por isso que a temperatura influencia aí nas propriedades físicas da matéria. E uma outra propriedade física da matéria é a densidade. E a densidade nada mais é que a relação entre massa e volume da matéria. Se você não entendeu, calma que eu vou já explicar. Vamos utilizar o exemplo, por exemplo, de algodão e chumbo. Eu tenho 1 kg de algodão e tenho 1 kg de chumbo. Quem vocês acham que pesa mais? O quilo de algodão ou o quilo de chumbo? Quem falou aí que é 1 kg de chumbo que pesa mais, errou. Na verdade, essas duas matérias, tanto o algodão quanto o chumbo, têm a mesma massa, a massa de 1 kg. Porém, eles têm volumes diferentes. Vocês percebem que para 1 kg de chumbo eu só preciso de um pedacinho pequenininho de chumbo, enquanto para eu obter uma massa de 1 kg de algodão, eu preciso de uma quantidade muito grande de algodão. Então, é por isso que o chumbo é mais denso, porque a densidade fala que quanto mais massa tiver uma matéria e menor for seu volume, maior será a sua densidade. Por isso que o quilo de chumbo é mais denso que 1 kg de algodão. Entenderam? Então, entendam, o chumbo é mais denso que o algodão, mas ele não é mais pesado, ele tem o mesmo peso, certo? Então, a densidade é outra propriedade física da matéria. E uma outra propriedade é a dureza. Alguns materiais são mais resistentes ao outro e geralmente isso é medido nas ciências com a capacidade de risco, como por exemplo, um grafite, que é um mineral, ele é menos resistente que o quartzo. Eu consigo riscar um grafite facilmente, enquanto é mais difícil eu riscar um quartzo, por exemplo. Por isso que o quartzo é mais duro, é mais resistente que um grafite. E uma curiosidade sobre essa propriedade física de dureza na matéria, vocês sabiam que o diamante é o material mais duro que existe? Isso mesmo, o diamante é o material mais duro, material natural mais duro, mais resistente que existe na natureza. Por isso que ele é tão caro e ele também é utilizado para cortar vidro e outras aplicações industriais. Então vamos recapitular Quantia Deps. Nós já vimos 3 propriedades físicas da matéria. Vamos falar comigo. A temperatura, não foi isso? A densidade e a dureza. E a quarta propriedade é a maleabilidade. Você deve estar se perguntando, o que raios é maleabilidade, professor? Então,
Sabe o slime? Você já deve ter ouvido falar de slime. Ele é maleável. Você pega assim, ele é meio molengo, né? Então é isso que quer dizer ser maleável. E alguns materiais, eles vão ser mais maleáveis que outros, certo? Então, por exemplo, os metais. Metais geralmente são bem maleáveis. Eu posso moldar um metal para fazer, por exemplo, uma moeda e posso moldar um metal para fazer, por exemplo, os trilhos de um trem. Então, eu digo que o metal tem essa propriedade aí de maleabilidade. Eu posso moldar ele para fazer o que eu quiser. E além da maleabilidade, eu tenho a quinta propriedade física da matéria, que é a ductilidade. Calma que eu vou já explicar o que significa esse nome. Ductilidade nada mais é que a capacidade de condução, certo? Por exemplo, os fios que levam energia até a sua casa, eles geralmente são feitos de cobre. Isso porque o cobre é um material com uma boa ductilidade, uma boa condução, que leva a energia desde a central de energia até a sua casa. Então, ductilidade quer dizer isso, condução. E alguns materiais vão ter uma boa capacidade de condução mais que outros, como por exemplo o cobre, como eu já falei anteriormente. E por fim, a última propriedade física da matéria é a tenacidade, é a sexta propriedade física. E se vocês nunca ouviram falar esse nome na vida de vocês, calma que vocês vão já entender o que é. A tenacidade nada mais é que a resistência ao choque mecânico. E alguns materiais vão ser mais resistentes que o outro. Se ainda está tudo confuso, calma que eu vou já dar um exemplo. Como por exemplo, vocês têm dois blocos. Um bloco de ferro e outro bloco de vidro. Se vocês pegarem um martelo agora e quebrar o bloco de ferro e depois o bloco de vidro, quem é que vai ser mais facilmente quebrável? O bloco de vidro, não é mesmo? Então eu digo que o bloco de vidro, o vidro é um material que tem uma baixa tenacidade, enquanto o ferro tem uma alta tenacidade, porque o ferro é mais resistente ao choque mecânico, à pancada propriamente dita, certo? Então, vamos fazer uma breve revisão de tudo que já foi dito aqui, certo? Então, vamos começar por matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria, ela tem propriedades gerais. As propriedades gerais são em duas: a propriedade de extensão, que fala sobre o volume da matéria, e a propriedade de massa, que nada mais é que o peso da matéria, geralmente medido em quilogramas. E a matéria também tem propriedades específicas. E as propriedades específicas são divididas em mais duas propriedades: as propriedades organolépticas e as propriedades físicas. As propriedades organolépticas falam sobre os órgãos de sentido, a capacidade de reconhecer a matéria pelos órgãos de sentido, como olfato, paladar e etc. E as propriedades físicas são divididas em mais 6 subtópicos, que é a temperatura, a densidade, que fala sobre a relação entre a massa e o volume da matéria, a dureza, que fala sobre a capacidade de risco da matéria, a maleabilidade, que é a capacidade moldável da matéria, a ductilidade, que fala sobre a capacidade de condução da matéria, e por fim a tenacidade, que fala sobre a resistência ao choque mecânico, certo? Então eu quero que vocês copiem tudo isso no caderno de vocês, hein? Então, pessoal, foi isso a aula de hoje sobre matéria. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Se vocês não entenderam, voltem lá para o início do vídeo, revejam novamente, pausem, façam as devidas anotações de vocês, certo? E espero que vocês estejam em casa, se cuidando, aquela mesma historinha, lavando as mãos, usando a máscara. E um grande beijo, um forte abraço e até breve!